capítulo 5, o verso 43 até o verso 48. Enquanto você procura a palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus por poder fazer parte, desse trabalho, desse dia especial, dessa festa maravilhosa. Quero parabenizar todo o ministério, ao pastor Patrício, a sua esposa e toda a liderança e toda a membresia. Meus parabéns, que Deus continue abençoando esse ministério poderosamente. Também quero agradecer pelo convite, pela graça de nós estarmos aqui, com a oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus pela vida dos pastores, que Deus abençoe, dos irmãos, dos amigos, que a bênção de Deus seja sobre todos. Amém. Para quem não me conhece, sou o pastor Lineker, da Igreja Pentecostal. O Rei está voltando. Estamos bem aqui perto, bem aqui na Nova Fecura, para a glória de Deus. Vamos para o texto. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e abençoai os que vos maldizem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazeis os publicanos os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Da mesma forma até os publicanos. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Podeis assentar, glorificando, bendizendo, enaltecendo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quando nós lemos esse texto está dentro do sermão das bem-aventuranças, ao qual Cristo vem trazendo alguns ensinamentos, algumas instruções, algumas orientações para os seus discípulos. E quando nós chegamos no capítulo de número 5, do verso 43 até o 48, o texto que foi nos dado dentro desse contexto, Jesus está trazendo a ideia de um pensamento judaico que acontecia naquela época. E Jesus, além de trazer o pensamento judaico que ocorria naquela época, ele vai ensinar, ele vai orientar, ele vai explicar como de fato nós devemos andar na presença de Deus. Qual era o pensamento judaico daquela época? Quando no versículo 43 Cristo diz: ouvistes que foi dito. Cristo não diz ouvistes que foi escrito, porque não havia esse registro no Antigo Testamento de amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era uma crença judaica, isso era um pensamento de alguns judeus equivocado, porque na lei de Deus, em Levítico 19, 18 e Êxodo 23, do 4 ao 5, é o oposto do que esse pensamento eles ensinavam. Lá está escrito que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então Jesus Cristo, ele contrapõe a esse ensino errado, ele contrapõe a esse pensamento errado, ele contrapõe a essa mentalidade errada
que alguns judeus tinham acerca do próximo. E aí Jesus, no verso de número 44, ele diz que de maneira nós devemos andar na presença de Deus. Ele diz: amai vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, e tratem e orem por aquele que vos tratam com maldade e vos perseguem. Ou seja, Jesus está dizendo que, ao contrário de um ensinamento errôneo que ele tinha na sua época, ele diz: eu porém vos digo, ao invés de odiar, ame, ao invés de revidar, ore, ao invés de descontar, apresente essa pessoa diante de Deus. Jesus vem ensinar e explicar acerca do verdadeiro amor. E amar não é sentimento aos olhos da Bíblia. Amar é razão, é ação. Ou seja, por mais que eu não queira, eu tenho que amar. Por mais que eu não sinta, eu tenho que amar. Por mais que eu não concorde, eu tenho que amar. Por mais que eu me ache no direito, eu tenho que amar. Porque o amor na ótica de Cristo é ação. O amor na ótica de Cristo é reação, é raciocínio, é você obedecer a palavra de Deus, mesmo que seja contra a tua vontade, o teu sentimento. Então Jesus, no verso 44, ele nos explica como nós devemos nos comportar diante das pessoas que contrapõem contra nós. No versículo 45, ele diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, nós temos que ser imitadores do nosso Pai celestial. Deus nos deu um exemplo maravilhoso na cruz, aonde Jesus Cristo, ele estava entregando a sua vida por nós. Ele estava entregando o seu corpo e vertendo o seu sangue por nós. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e também no capítulo 23, de que pessoas, mesmo Cristo, ele sendo crucificado, pessoas mangavam de Cristo, pessoas debochavam de Cristo, pessoas até mesmo desacreditavam que era o Cristo. Mas ele, quando ele olhou para aquelas pessoas, ele não tratou com o mesmo desprezo, ele não tratou da mesma forma. Pelo contrário, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão falando. Bendito seja Deus. Isso é prova de que mesmo os homens rejeitando a Cristo, mesmo os homens perseguindo a Cristo, mesmo os homens querendo o mal de Cristo, mas ele, diferentemente, ele pediu perdão do Pai, ele os amou, ele entregou a sua vida até mesmo por aqueles que o rejeitaram. Para que vos torneis filhos do vosso Pai. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, diz que nós éramos filhos da desobediência, e que outrora andávamos no curso desse mundo, fazendo o desejo da carne, inclinando também para as concupiscências da mente. Outrora nós estávamos lá, mas aí Cristo nos resgatou. E esse resgate da parte de Deus mudou essa condição de filhos da desobediência para filhos do Pai Celestial. Aleluia! Ser filho de Deus é uma condição, porque no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 em diante, ele diz o seguinte: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram.
Mas agora, a todos os quantos receberam condição, se tornaram filhos de Deus. Quando uma pessoa rejeita Cristo, filho da desobediência, filho da perdição. Quando uma pessoa vem para Cristo, filho de Deus, filho do Altíssimo. E como filho de Deus, nós temos que nos comportar de acordo com o padrão do nosso Pai, de acordo com o comportamento do nosso Pai, com a atitude do nosso Pai, com a palavra que está escrita por nosso Deus. E é por causa disso que Jesus, ele diz para os discípulos o seguinte: se vocês amarem quem ama vocês, vocês não fazem mais do que os publicanos, do que os gentios, do que os pagãos. Porque eles fazem isso. Eles amam quem ama eles. Eles saudam quem sauda eles. Eles estão com quem estão com eles. Jesus está dizendo que aquele que é filho de Deus, ele não tem que só amar quem o ama. Ele não tem que só orar por aquele que o ama. Ele não tem que pregar só para aquele que o ama. Pelo contrário, o Evangelho, ele nos leva a ser mais do que nós queremos, a ser mais do que nós pensamos, a ser mais do que nós achamos. Como assim? Se nós temos o costume de levar a palavra de Deus para as pessoas que amamos e conhecemos e convivemos, não tem nada de errado com isso. Porém, como filho de Deus, também temos que levar a palavra de Deus a toda criatura, a todas as pessoas, e até mesmo aqueles que são inimigos do Evangelho. Porque o Pai se doou por todos. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por todos, para se entregar por todos, sem acepção de ninguém. E mesmo ele sendo Deus, e mesmo ele se tornando homem, servo, humilhado, injustiçado, massacrado, preso, crucificado, ele sempre deu exemplo de amor ao próximo para os seus discípulos. Jesus não fala nada do que ele não fez. Jesus não ensina nada do que ele não praticou. Tudo que Jesus fala, ensina, exorta, orienta, é o que ele praticou. E por causa disso, e por isso, que ele no verso 48, que é o tema da festividade, diz assim: sede perfeitos, pois, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Se nós pegarmos esse versículo isolado, parece que há um problema aqui no texto. Qual? É impossível alguém ser perfeito no nível do Pai. É impossível alguém ser perfeito como Deus. É impossível alguém ser perfeito na natureza, como a natureza de Deus. Não tem como. Mas só que o texto não está falando dessa perfeição. O texto está falando de uma maturidade espiritual. É diferente. Tanto que o termo perfeito, no grego teléu, não significa essa perfeição nesse nível, não. O termo significa algo completo, algo concreto, algo finalizado, um objetivo, um propósito. É isso que significa. Então, logo o que Jesus quer dizer é: vocês têm que cumprir um objetivo que o Pai colocou para vocês. Vocês têm que cumprir
entregou para vocês. Vocês têm que cumprir a meta, vocês têm que cumprir o alvo que o Pai designou a vocês. E qual é esse objetivo? Qual é esta meta? Qual é essa finalidade, esse propósito? É o que os versículos anteriores estão dizendo: o comportamento dos discípulos como cristão, a conduta deles como cristão, o pensamento deles como cristão, a atitude deles como cristão para com as pessoas. Porque quando Cristo nos tira de filhos da desobediência para filhos de Deus, não muda só nossa condição espiritual, muda também o nosso comportamento moral, a tal ponto que aquilo que nós éramos no passado ficou para trás, porque agora em Cristo tudo se fez novo. Não é algo nosso, é algo interno, é algo que o Espírito Santo ele vai gerando em nós por intermédio da palavra de Deus, que nos muda, que nos molda, que nos limpa, purifica e nos transforma. Então é nesse aspecto que Jesus está dizendo que nós temos que ser perfeito. Nós não temos que olhar, irmãos, para a nossa ótica humana. Nós não temos que olhar para a nossa razão humana. Quando nós nos depararmos com situações que Jesus está falando, qual é a situação? Os inimigos, as pessoas, os adversários, aqueles opositores do Evangelho. Qual é o meu comportamento? Qual é a minha atitude? O que eu faço? O que eu pratico? O que eu digo? Qual é a minha resposta? Como cristão, Jesus manda amar. Como cristão, Jesus manda orar. Como cristão, Jesus manda fazer o bem até aquele que faz mal a nós. Ah, mas no mundo eu não era assim. A condição mudou. Ali você era filho da desobediência. A tua natureza, a tua condição lá era de morto espiritual. Tanto que na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: e nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos comendo, bebendo, trabalhando, estudando, vivendo fisicamente, mas espiritualmente estávamos sem vida em Deus. Mas aí o texto diz que Cristo nos vivificou. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos. Ele nos adotou como filhos de adoção. Deus tem um filho unigênito que é Jesus Cristo. Mas por causa de Jesus Cristo, nós temos a dádiva de se tornar filhos em adoção a Deus, irmãos. O Pai nos adotou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. E isso é algo para nós glorificarmos, bendizermos, enaltecermos o santo nome do Senhor, porque é graça, é misericórdia, é bondade de Deus para nossas vidas. Então, nesse contexto, nós podemos extrair algo. O que nós podemos extrair? Primeiro, uma ordem. Versículo 23. Versículo 43, perdão. Do capítulo 5. Ao invés de odiar, amar e orar por eles. Isso aqui está no imperativo. Isso aqui é uma ordem, não é um pedido, não. Não é um conselho, não. É para fazer. Segundo lugar, segundo ponto, uma condição Jesus dá para os discípulos. Qual condição? Como filhos de Deus que nós somos, precisamos ter um caráter
semelhante ao caráter do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro, recompensa. Tudo que nós fazemos para Deus nos traz recompensa. E no versículo 46 e 47, Jesus, ele diz para os discípulos que recompensa tereis se vocês se comportarem como os publicanos, como os gentios, como os pagãos. Aí não há recompensa. Mas se os discípulos fizessem além, avante, a mais do que aqueles homens pregadores faziam, a recompensa deles não viria da terra, a recompensa deles viria do céu. Aleluia. Porque os fariseus, porque os homens, os gentios, eles buscavam glória para si, recompensa terrena, reconhecimento terreno. E isso não é vantagem. Jesus estava querendo dizer por discípulos que melhor é a recompensa de Deus, que melhor é o reconhecimento do Pai. Quarto lugar, um desafio. Jesus lança um desafio para os discípulos. Qual? Sede vós perfeitos, sejam maduros, sejam equilibrados como cristãos, tenham a mente de Cristo em vocês. Quando vocês lidarem com uma situação dessa, não usem a mente humana, a razão humana, usem a mente de Cristo, o olhar de Deus, a visão de Deus, a perspectiva de Deus. Como Deus faria, como Jesus faria, como Jesus se comportaria, como Jesus agiria, como Jesus responderia, como Jesus lidaria com tais questões. Quando nós fazemos quando nós seguimos essa direção, nós estamos sendo perfeitos. Não no sentido de pecado, porque nós estamos em um corpo pecaminoso, em uma natureza caída, em um corpo que um dia vai ser glorificado, imortalizado, para poder nos encontrarmos com Cristo no céu. Mas a perfeição é essa. O que Deus espera de nós é isso, é essa atitude, é esse comportamento, é esse pensamento como cristão que nós temos. E hoje em dia, irmãos, nós percebemos que outro evangelho tem sido pregado e ensinado, e isso entristece o coração de Deus, de tal forma que pessoas pregam vingança, pessoas pregam rivalidades, pessoas pregam justiça humana, pessoas pregam revoltas. Ah, se me fez, eu tenho que fazer. Ah, se fizeram comigo, eu tenho que responder. Até hinos vão por essa direção, louvores. Mas isso é totalmente ao contrário do sermão de Jesus Cristo. Cristo é contra essa pregação. Cristo é contra esse louvor. Porque o desafio é esse, é nós sermos perfeitos. É nós sermos maduros para lidar com essas questões. A nossa natureza não quer isso. A nossa natureza não quer saber disso, não quer ouvir isso, não quer aprender isso. Porque a nossa natureza é voltada para o pecado, é voltada para o Éden, lá os nossos pais caíram. Agora o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos leva e nos influencia a fazer isso, não porque queremos, mas porque aquele que está em nós é maior até mesmo do que as nossas vontades, que é o Espírito Santo. E por causa disso, irmãos, que Jesus, ele deixa bem claro: o Pai que está no céu, ele está na terra, mas ele está
usando o exemplo do Pai, ele poderia usar o exemplo dele. Olha a humildade de Cristo. Ele não disse, vocês têm que me imitar. Ele disse, imitem o Pai que está no céu. Sejam perfeitos como o Pai que está no céu. Amem por causa do Pai que está no céu. Perdoem por causa do Pai que está no céu. Orem por causa do Pai que está no céu. Façam bem por causa do Pai que está no céu. A humildade de Cristo, quando ele se depara com o discípulo, ao invés dele pegar o exemplo de si, ele pega o exemplo do Pai e diz, olha, o Pai fez tudo isso por vocês, agora façam com o próximo também. Façam com aquele que está ao lado de vocês. A aplicação que fica para nós nesta noite é: nós temos que buscar essa perfeição. Nós temos que buscar essa perfeição. Por quê? Porque é essa perfeição que vai nos evidenciar se somos ou não somos de Deus. Se somos ou não somos filhos de Deus. Nós não temos autorização para odiar alguém. Nós não temos autorização para destratar alguém. Nós não temos autorização para menosprezar alguém, para fazer acepção de alguém. Não temos. O que a Bíblia nos manda é orar. O que a Bíblia nos manda é fazer o bem. O que a Bíblia nos manda é até perdoar. É fácil? Não, porque eu já falei da natureza caída. Mas amar não é sentimento à luz da Bíblia. Amar é ação, é comportamento. Eu não quero, mas eu tenho que praticar. Eu não concordo, mas eu tenho que fazer. Isso não tem lógica, mas é o que a Bíblia diz. Eu estou na minha razão. Não, você não tem razão. Você não tem razão. A nossa razão está na palavra de Deus. O nosso direito, eu tenho direito. Nós não temos direito. O nosso direito é a palavra de Deus, irmãos. O que a Bíblia diz é isso que tem que ser feito. O que a Bíblia diz é isso que tem que ser praticado, é isso que tem que ser vivenciado, é isso que tem que ser pregado. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que eu quero, não é o que eu faço, é o que a Bíblia diz. É esse que é meu direito. É essa que é minha ótica, ainda que eu não concorde. Ainda que eu questione a Deus, mas a vontade dele prevalece acima da minha. Que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite, Deus. E que possamos nesses últimos dias viver o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é esse aqui que Jesus ensinou. O verdadeiro cristianismo é esse aqui que Jesus ensinou. Cristianismo sem amor não é cristianismo. Cristianismo sem perdão não é cristianismo. Cristianismo sem comunhão não é cristianismo. Cristianismo sem Cristo não é cristianismo. Pentecostalismo sem união não é pentecostalismo. Pentecostalismo sem comunhão não é pentecostalismo. Pentecostalismo sem perdão não é pentecostalismo. Porque muitos acreditam equivocadamente que o Pentecostes é apenas evidência de dons e de poder. Não é. A principal evidência de um verdadeiro Pentecostes é quando Cristo muda o caráter da pessoa. Aleluia. O Pedro, que pregou lá em dia de Pentecostes e ganhou quase 3.000 almas, estuda o Evangelho e faz uma diferença do Pedro lá e do Pedro no dia de Pentecostes. Mudança de caráter, mudança de comportamento, mudança de atitude. Não é sobre o que Pedro pregou e quantas almas ganhou. A questão é sobre o que Deus fez na vida de Pedro, o que o Espírito Santo agiu na vida de Pedro.
Ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com o Evangelho. Ele teve um novo nascimento, um nascimento genuíno e verdadeiro, a tal ponto que nunca mais o apóstolo Pedro foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que por diversas vezes falhou. Aquele Pedro agora é uma nova criatura. A igreja primitiva era cheia de dons, era cheia de poder e do mover de Deus, mas a evidência de que aquela igreja era de Jesus é porque era uma igreja que testemunhava o Evangelho, era uma igreja que tinha o caráter, a identidade, o comportamento, a conduta de um cristão. Tanto que a igreja era perseguida não pelo aquilo que tinha, a igreja era perseguida pelo Cristo que carregava, pelo Cristo que vivia, pelo Cristo que eles se comportavam. Isso causava revolta, isso causava perseguição, isso causava revolução. Mas aquele cristianismo da igreja primitiva era um cristianismo autêntico e genuíno. E Deus quer que nós continuemos hoje essa mesma identidade. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Por gentileza. Pastor, posso fazer uma oração? Quero orar pela tua vida. Quero te convidar a curvar a sua cabeça. Bem lembrado. Quero fazer um convite. Alguém quer aceitar Cristo como Salvador, se reconciliar, renovar sua aliança? É necessário que façamos esse apelo, esse convite, nesse dia tão especial. A festa do céu, quando o pecador se arrepende. Já está acontecendo uma festa aqui, e Deus quer fazer outra festa aqui. Uma vida se rendendo a Cristo. Tem alguém que quer aceitar Jesus como único, suficiente e eterno Salvador? Pastor, sou evangélico, mas quero me reconciliar. Vem, pode vir. Venha. Se Deus está te chamando, venha. Se o Espírito está te convencendo, venha e faça o que Deus está te ordenando. Aleluia. Curva a tua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, a tua palavra já foi pregada e ela é o poder de Deus, poder de Deus para salvar, poder de Deus para libertar, poder de Deus para repreender, para corrigir. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Ó Deus, e que nesta noite, Pai, a tua palavra, Senhor, qual foi ministrada, que ela possa não só entrar em nossos ouvidos e penetrar em nosso coração, mas que possamos pôr em prática aquilo que aprendemos acerca do Senhor Jesus Cristo. Pai, que possamos ser perfeitos no sentido de maturidade espiritual. Pai, que possamos ser perfeitos no sentido de caráter cristão. Pai, que possamos ser perfeitos no sentido de andar como filhos de Deus. Nos ensina, meu Pai, a agir conforme a tua vontade. Nos ensina, ó Pai, a nos comportar conforme a tua vontade. Nos ensina, ó Pai, a lidar com estas situações conforme a tua vontade, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que dentro de nós não há bem nenhum, Senhor. O nosso corpo é corrompido, a nossa mente é corrompida, todo o nosso ser, Senhor, é corrompido por causa dos efeitos do pecado. Mas nós temos dentro de nós um Espírito Santo que nos capacita, que nos habilita, que nos ensina, que nos instrui, que nos guia a toda a verdade, e que através do teu Espírito Santo possamos sair daqui melhores, e que através do teu Espírito Santo possamos sair daqui, Senhor, ainda mais próximo de ti, ainda mais, Senhor, próximo da tua presença, próximos da tua palavra,
Nazaré, porque o que nós queremos, Senhor, é um verdadeiro evangelho. O que nós queremos, Senhor, é um verdadeiro relacionamento contigo, não um relacionamento superficial, um relacionamento real, um relacionamento literal com o Senhor nessa terra, Pai. E nesta festa, Espírito Santo, pessoas vieram aqui sedentas para ouvir a tua palavra, pessoas vieram aqui sedentas para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença. E que nesta noite, nessa festividade, ó Pai eterno, pessoas saiam daqui edificadas, pessoas saiam daqui abençoadas, pessoas saiam daqui renovadas, restauradas, direcionadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Derrama sobre nós o teu poder, ó Deus, derrama sobre nós a tua unção, ó Deus, de tal forma, Pai eterno, que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo e da tua presença, cheios do Espírito Santo e da tua presença, Pai eterno. E aonde, Senhor, aqui nesta igreja, nessa festividade, tem um crente batizado com o Espírito Santo, que ele venha ser renovado agora, com chama de poder e com chama de Deus sobre a sua vida, Pai eterno. E aonde tem um crente que não é batizado com o Espírito Santo, que ele venha receber o batismo com o Espírito Santo, por intermédio da tua palavra, por intermédio do teu evangelho, para que possa anunciar a tua verdade, para que possa anunciar o teu evangelho aos quatro cantos da terra. Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre a sebe de calabacanarai, ela é para subir terra candalabaia. Vem sobre nós, Senhor, com a tua presença, vem sobre nós, Senhor, com a tua presença, vem sobre nós, Senhor, com a tua presença, que possamos sair desse culto renovados, que possamos sair desse culto abençoados, porque nesta noite o encontro que nós estamos tendo é com a tua palavra, o relacionamento que nós estamos tendo é com a tua palavra, a verdadeira identidade que nós queremos é com a tua palavra, Senhor. Que a tua palavra penetre em nós, que a tua palavra entre em nós e produza resultados em nossa vida. Receba da parte do Senhor poder, receba da parte do Senhor unção sobre a tua vida, e saia daqui cheio e cheia da presença do Todo-Poderoso. Deus te renova agora, Deus te restaura agora, Deus te põe de pé agora, porque a palavra de Deus está aquecendo o teu coração, a palavra de Deus está dentro da tua alma, está dentro do teu ser. E quando a palavra de Deus entra em nós, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo mora, o Espírito Santo age, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo move, o Espírito Santo opera em nós a sua vontade. Receba a presença daquele que vive, a presença daquele que reina para todo sempre agora. É Batacebe de canto quebe calabai, ela é baforica mantoria seca candalabaia. Há uma presença de Deus aqui nessa festividade, há uma presença de Deus aqui nessa festividade. Seja tocado por essa presença, seja tocado por esse Espírito Santo, seja movido por Deus, seja cheio de Deus, seja renovado por Deus, seja batizado pelo Espírito de Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus trabalhar no teu ser, deixa Deus trabalhar no teu caráter, no teu comportamento, na tua personalidade. Seja nesta noite transformado pela palavra de Deus.
possamos viver o verdadeiro evangelho cristocêntrico, Senhor. Deus, assim eu oro pela vida de todos e te agradeço em nome de Jesus, amém. As palmas celebram o Senhor.